Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nós estamos de volta para mais uma aula de matemática, hoje com o tema algoritmo da adição. Nós já estudamos que a adição ela se refere às ideias de reunir, acrescentar, transformar, juntar, comparar e ordenar. É uma das 4 operações básicas que nós utilizamos nas situações mais práticas do nosso cotidiano, desde as coisas mais simples àquelas mais complexas. Nós aprendemos também que é possível transformar um problema matemático em uma continha de adicionar, em uma adição. E aqui eu apresento um novo problema para, a partir desse problema, nós pensarmos em como estruturar, em como organizar de maneira mais prática uma conta de adição, que nós chamamos de algoritmo. Então vamos ao problema. Em uma sala de leitura havia 235 livros. Essa sala recebeu uma doação de 342 livros. Com quantos livros a sala de leitura ficou? Observem vocês que nesse problema está claro as ações, a ideia de um cálculo relacionado à adição. Então, nós inicialmente vamos pegar os dados que compõem esse problema, né? Então, nós temos aqui 35 livros inicialmente, depois a sala de leitura recebeu 342 livros. Transformando esses dados, esse problema, em uma operação matemática, nesse caso a adição, nós vamos ter os seguintes dados: 235 mais 342. Uma soma básica que nós vamos encontrar como resultado o número 577. Professor Carlos, ok, o cálculo está feito, o resultado é esse. O que nós podemos tomar para analisar esse problema matemático, esses dados? Primeiro, nós precisamos entender que na adição, cada termo, cada pedaço, cada parte da adição, ele vai receber um nome. Então, tudo que está sendo somado, nós vamos chamar de parcela. Logo, nós temos aqui o 235 é uma parcela, mais 342, outra parcela. O nosso resultado da adição, que nesse caso é o 577, nós vamos chamar de soma ou total. Todas as vezes que vocês ouvirem o termo soma ou total, se refere ao resultado da adição. Nós precisamos aprender esses nomes, que são bem fáceis, para que a gente chame cada pedacinho da conta de mais pelo nome correto. Parcela, parcela e o resultado soma ou total. Então, explicando de maneira mais efetiva como funciona o algoritmo da adição, você vai precisar lembrar daquele conhecimento sobre sistema de numeração decimal. Todas as vezes que nós organizamos uma contínua de mais, nós estamos usando aquele princípio do sistema de numeração decimal chamado de valor posicional. Quando nós somamos, quando nós armamos uma conta, nós não estamos somando o número todo, nós estamos pegando cada parte desse número e somando o seu valor posicional. Observem comigo, eu tenho aqui desse lado 235 representado a partir do material dourado, que é onde nós temos uma ideia mais prática do funcionamento do sistema de numeração decimal. Então, eu tenho aqui os 2 blocos maiores para representar as centenas, então eu tenho 2 centenas, ou seja, 200. Eu tenho os 3 blocos para representar a dezena, que nesse caso aqui são 3 dezenas, representando aqui o 3, e eu tenho os bloquinhos menores para representar a unidade. Logo, eu tenho nessa primeira representação o número 235, formado por 2 blocos de 100, 3 blocos de 10, que é a dezena, e os 5 blocos representando a unidade. No número 342, eu tenho mais uma vez os blocos de 100 para representar a centena, que nesse caso é o 3, 4 blocos de 10, que é a dezena, para representar o número 4 dentro do 342,
e os dois blocos menores para representar a unidade, que nesse caso, o 2 aqui no número 342. Observem que dessa maneira eu tenho aqui a representação a partir desse princípio do sistema de numeração decimal, que é exatamente o número 342. Somando cada um dos elementos do número 235 mais 342, eu vou obter aquele resultado inicial, que é 577. Vamos analisar esse resultado. Eu tenho o 5 representando as centenas, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 100 representando a centena. E eu tenho aqui 7 blocos de 10 representando a dezena. Então, 7 dezenas, mais os 7 blocos menores representando a unidade nesse número 577. Aplicando assim o princípio do valor posicional de cada algarismo dentro desse número 577. E assim fica fácil entender, é uma regra que todo mundo está cansado de ouvir, quando nós dizemos assim, vamos armar a continha, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Isso acontece por conta desse princípio do sistema de numeração decimal. Eu não posso somar um bloco de 100 com um bloquinho de 10. Eu preciso somar quem é unidade com unidade, quem é dezena com dezena, quem é centena com centena. Então vamos pensar como organizar essa operação utilizando o quadro de ordens e classes para transformar no algoritmo da adição. Nós temos então o número 235, que nós vamos distribuir ele começando sempre da unidade. Então vai ficar o 5 na unidade, o 3 na dezena e o 2 na centena. Mais o 342, nós vamos colocar o 2 na unidade, o 4 na dezena e o 3 na centena. Logo, nós temos aqui o algoritmo da adição prontinho para ser resolvido. Dessa forma, nós só precisamos somar algarismo com algarismo. Vamos lá, então. 5 mais 2, 7. 4 mais 3 também é 7. E 3 mais 2, nós encontramos o 5. Observem vocês que distribuindo dessa maneira, seguindo a ordem de cada algarismo, nós conseguimos resolver a adição de maneira muito efetiva, muito simples, e a gente consegue fazer isso usando qualquer numeral, desde os menores aos maiores. Nesse caso, nós encontramos novamente o mesmo valor, 577. 577, então, é a soma ou o total dessa operação matemática, que é a adição. Vamos praticar? Observem o seguinte problema. Em um restaurante foram servidas 123 refeições na segunda-feira, 251 refeições na terça-feira e na quarta-feira 324 refeições. Considerando esses 3 dias, quantas refeições foram servidas no total nesse restaurante? A primeira coisa que nós vamos fazer é identificar os dados para resolver esse problema, que nesse caso se trata de uma adição. Observe que nós vamos pegar o número 123, adicionar ao número 251 e também ao número 324. Nós vamos ter aqui uma adição com 3 parcelas diferentes, 123, 251, 324. Vamos seguir o mesmo princípio, levando para o quadro de ordens e classes, começando sempre da unidade. Então, 123, 3 é a unidade, o 2 a dezena e o 1 a centena. 251, o 1 é a unidade, o 5 é a dezena, o 5 a dezena e o 2 é a centena. 324, o 4 é a unidade, o 2 é a dezena e o 3 é a centena.
Vamos passar um tracinho aqui para delimitar e colocar o sinal de mais. Aqui nós já conseguimos fazer novamente a somatória, lembrando que é um número somado com o seu par, unidade, dezena, centena e assim por diante. Nós temos aqui então 3 mais 1, 4. 4 mais 4, nós vamos encontrar o resultado que é 8. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, nós vamos encontrar o resultado que é 9. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Logo, nós vamos ter o resultado 698. E aqui a gente tem o resultado desse problema. Considerando esses 3 dias, vão ser servidas no total 698 refeições. Um problema bem básico que nós conseguimos resolver de maneira muito efetiva usando o algoritmo da adição. Nós vamos então fazer mais um exemplo. Aqui nós temos o seguinte problema. José está juntando dinheiro para comprar uma bicicleta. Ele já tinha R$ 456 e ganhou R$ 232 de sua madrinha. Quantos reais José tem agora? Então, mais uma vez, para a realização desse cálculo, nós vamos pensar aqui no quadro de ordens e classes e nós vamos distribuir cada algarismo dentro da sua ordem, começando sempre pela unidade. Então, nós já localizamos aqui com bastante facilidade os dados. Nós vamos usar o 456 mais o 232 e efetuar a adição. Vamos formar aqui o algoritmo. Então, o 6 é a unidade, o 5 a dezena e o 4 a centena. No próximo número, 232, o 2 é a nossa unidade, 2 a unidade, o 3 a nossa dezena e o outro 2 a centena. Vou passar um traço para fazer a separação aqui das parcelas, coloco o sinal de mais e efetuo a adição normalmente. Então, começando sempre da direita para a esquerda, que obedece assim a ordem da unidade. 6 mais 2, 8. 5 mais 3, 8 novamente. E 4 mais 2, 6. Nesse caso, o resultado é 688. Então, nós chegamos aqui ao resultado, que é a soma ou total. O José tem agora R$ 688 para fazer a compra da sua bicicleta. Vamos pensar a partir de um outro exemplo. A professora de Josefina passou o seguinte exercício: 923 mais 32 mais 14. Qual o resultado Josefina encontrará ao realizar esse cálculo? Vamos mais uma vez pensar o nosso quadro de ordens e classes e fazer a distribuição. Já está claro que nesse exemplo nós vamos pegar as 3 parcelas e realizar a soma. Eu vou iniciar aqui pelo número que tem mais algarismos, nesse caso 923, e fazer a distribuição dos algarismos dentro do quadro de ordens e classes. Lembrando, começamos sempre pela unidade. Então, o 3 é a unidade, o 2 a dezena e o 9 a centena. O próximo é o 32, o 2 é a dezena, a unidade, perdão, o 3 a dezena. No 14, o 4 é a unidade e o 1 é a dezena. Eu vou passar um traço para fazer a separação das parcelas, coloco o sinal de mais e efetuo normalmente a adição. Lembrando que nós vamos fazer unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Então, eu tenho aqui 3 mais 2, 5, mais 4, 9. Então, o nosso primeiro resultado é 9. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Observem aqui que eu tenho 9 sozinho. Isso vai impedir de realizar o cálculo? Não, se ele não tem com quem somar, eu simplesmente coloco ele lá no resultado. Então, o resultado da nossa adição, 923 mais 32 mais 14 é 969. Muito fácil se a gente obedece à distribuição, unidade, dezena, centena e assim por diante.
Para finalizar, nós vamos tentar agora realizar esse exercício sem usar o quadro de ordens e classes, lembrando da nossa regra. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Vamos então à leitura do problema. Observe na tabela abaixo o número de celulares vendidos no primeiro semestre de 2022 em uma loja da cidade. Qual o total de telefones vendidos nos 2 primeiros meses? Primeira coisa, vamos identificar e organizar os dados que nós iremos trabalhar. Nesse caso aqui, os 2 primeiros meses se refere a janeiro e a fevereiro. Em janeiro foram vendidos 1.200 celulares e em fevereiro 2.420. Uma adição simples. Vamos para o algoritmo. Vamos pegar o primeiro dado, que é 1.200, e nós vamos adicionar ao segundo dado, que é 2.420. Observem como eu fiz essa distribuição. Eu fui colocando unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e unidade de milhar com unidade de milhar. Se eu sigo esta distribuição, eu consigo realizar o cálculo com perfeição. Nós vamos passar um traço para fazer a separação das parcelas com a soma ou total. Vou identificar aqui com o sinal da adição, para que a gente entenda e outra pessoa que pegue esse cálculo, ela também entenda que se trata de uma adição. E fazer a adição, resolver a operação sempre da direita para a esquerda, que é começando na unidade. Unidade com unidade. 0 mais 0, então, eu vou ter como resultado 0. 0 mais 2, o nosso resultado vai ser 2. 4 mais 2, eu vou encontrar o resultado 6. E 2 mais 1, o nosso resultado vai ser 3. Logo, nos 2 primeiros meses, essa loja vendeu 3.620 celulares. Observem que o desenvolvimento do cálculo formar o algoritmo é muito fácil. Eu preciso somente lembrar as ordens do algarismo. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Fica fácil, né? Quando a gente lembra das regras do sistema de numeração decimal. Você só não pode esquecer dessa regra. Para finalizar a nossa aula, nós vamos praticar tudo que nós aprendemos ao longo desse momento juntos. Você vai acessar esse link que está aparecendo na sua tela e nós vamos ter o seguinte jogo. Agora chegou a hora de você praticar. Acesse o link que está aparecendo na sua tela e responda todas as questões a partir dos conhecimentos que você adquiriu na nossa aula. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!